Atos capítulo 18. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: Não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Versículo 9. Apesar da aparente força e determinação de Paulo, fica claro que, assim como qualquer um de nós, ele sentia a necessidade de pessoas com quem pudesse contar. Em Corinto, o apóstolo encontrou o casal Áquila e Priscila e logo percebeu que poderia aproximar-se deles. Tendo eles o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Fazia parte da educação judia aprender um ofício ainda na infância. Provavelmente, Paulo tenha desenvolvido esta habilidade ainda jovem, o que foi de grande utilidade para patrocinar as suas primeiras viagens missionárias. Quando, porém, Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo sentiu-se mais seguro e amparado, de forma que se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Mas ao perceber a incredulidade dos judeus de Corinto, precipitou-se em julgar que ali o seu trabalho estava encerrado. Seu forte temperamento e profundo zelo falou mais alto do que a prudência que tantas vezes manifestara. Por 2 vezes, Deus lhe mostrou que nem tudo estava perdido. Através da estadia na casa de Tício Justo, que era temente a Deus, e através da conversão de Crispo, o principal da sinagoga, que creu no Senhor com toda a sua casa. Não obstante, sentindo-se frustrado e ferido pelas lutas do labor, Paulo necessitava mais do que palavras humanas. E quando a noite parecia tornar seu coração em trevas insuportáveis, grande luz tomou conta de seu lugar de descanso. Uma voz doce e familiar parecia tomar conta de todo o seu ser, e com emoção indescritível de alguém cuja saudade esmagava o coração, ouviu: Não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. O seu mestre lhe visitara. Ó maravilhoso privilégio teve aquele fiel servo de Deus. Imagino aquele quarto novamente escurecendo, mas a face de Paulo resplandecendo em grande alegria, e seu coração tomado de um refrigério que palavra alguma pode descrever. A visita de seu Senhor renovou-lhe as forças, e ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Sabe, amados, não temos ideia de quantos anos ou meses permaneceremos neste mundo de pecado, mas uma coisa é certa: falta pouco e grande é a seara. Todos nós precisamos de pessoas com as quais possamos contar, pessoas cuja confiança nos transmita segurança e bem-estar. Mas ainda que estejamos rodeados de pessoas assim, muitas vezes permitimos que a oposição e indiferença de alguns atrapalhem os planos que o Espírito Santo traçou para nós. Então nos angustiamos e, como Paulo, manifestamos insatisfação e medo de avançar e ser ferido novamente. As palavras de Jesus revelam o que angustiava o coração de Paulo. A primeira coisa que o Senhor lhe disse foi: Não temas, ou seja, o corajoso apóstolo sentiu medo. Paulo já havia passado por situações aterrorizantes e a reação dos judeus coríntios dava a entender que ele estaria em grande apuro caso ali permanecesse. Mas então Jesus continua: Eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal. Que tal fazermos um exercício da fé? Memorize as palavras de Jesus ditas a Paulo. Feche os seus olhos e escute ele mesmo lhe falando. Porque todos nós somos chamados à mesma missão que teve Paulo. Apolo representa todo aquele que deseja ser guiado pelo mesmo Espírito. Deus nos convida a, com grande poder, convencer os que estão ao nosso redor, por meio das Escrituras, que o Cristo é Jesus. De Gênesis a Apocalipse, temos a perfeita obra escriturística, a única em que o autor senta ao nosso lado, a fim de iluminar o nosso entendimento para compreendê-la. Não permita que pessoas lhe intimidem a calar o que precisamos proclamar aos 4 ventos. Tenho certeza que, se você ama Jesus e nele confia, ele tem colocado em seu caminho pessoas especiais.
Mas ainda que a provação pareça ser grande demais, Jesus lhe diz hoje: não temas, porquanto eu sou contigo. E ai daquele que ousa fazer algum mal contra uma ovelhinha do Senhor. Aproxime-se de quem realmente lhe quer bem e confie naquele que prometeu: eu volto logo. Feliz sábado, alvos do mais terno amor de Deus. Rosana Garcia Barros.